Olá, produtor rural, seja bem-vindo. A saúde do bananal é primordial. Sendo assim, falaremos sobre as principais pragas e doenças que afetam nossos bananais, suas características e quais os métodos de controle e prevenção. Antes de falar propriamente de algum inseto, praga ou doença, precisamos entender que o manejo do nosso bananal vai interferir diretamente sobre a incidência de pragas e doenças. As práticas de condução do nosso bananal podem dificultar ou facilitar a entrada de doenças ou pragas. Por exemplo, um pomar que não tem adubação adequada normalmente ficará mais vulnerável à entrada de algum patógeno. Ou mesmo um bananal que não tem prática de desfolha poderá favorecer ao acúmulo de esporos próximos a folhas sadias, elevando a taxa de contaminação por algum fungo. Tratando-se de inseto praga, começaremos falando sobre o Cosmopolites sórdidos, popularmente conhecido como moleque da bananeira ou broca. Este pequeno inseto apresenta hábitos noturnos. Normalmente, deslocando-se à noite nos bananais, ele realiza sua ovoposição na parte superior do rizoma. Os ovos podem demorar de 4 a 14 dias para eclodirem. Essa variação se deve principalmente a fatores climáticos. Com a eclosão dos ovos, as larvas começam a se alimentar de parte do rizoma, formando galerias e podendo causar grandes perdas nos bananais. O controle do moleque pode ocorrer de várias formas, com a confecção de armadilhas, que pode ser de vários tipos. Entre eles podemos citar tipo telha e tipo cunha. Essas armadilhas são confeccionadas com restos de pseudocaule e usadas para o controle biológico e monitoramento dos níveis de infestação. A recomendação é que deve se espalhar 20 armadilhas por hectare. A média de insetos capturados não deve ultrapassar 5 por armadilha. Na hipótese que a média de insetos capturados seja superior a 5, devemos iniciar o controle, podendo ser o controle químico, através da aplicação de inseticidas devidamente registrados, em volta da unidade produtiva ou touceira, o controle biológico, que consiste na aplicação de um fungo, denominado como Beauveria baciana, que exerce o parasitismo sobre o inseto praga, levando o inseto contaminado à morte. Ou o controle manual, que trata-se da elevação do número de armadilhas por hectare para em torno de 100 armadilhas e a realização da coleta do inseto periodicamente. Para evitar problemas com essa praga, o produtor deve usar mudas sadias, preferencialmente micropropagadas e mantidas em ambiente protegido até sua utilização. O controle desse inseto pode ser feito por meio de armadilha atrativa, na proporção de 50 a 100 armadilhas por hectare, coletando-se manualmente os insetos atraídos toda semana. Além do moleque da bananeira, outro inseto que pode trazer prejuízo ao bananal é a broca rajada, que possui coloração marrom com listras longitudinais pretas. A broca rajada não é citada como praga de bananeiras e plátanos. Entretanto, em plátanos, sua ocorrência pode ser limitante economicamente. Em determinadas condições, constatam-se severos danos causados pelas larvas em pseudocaules das plantas, levando ao seu quebramento. Como os hábitos do adulto são semelhantes ao da broca do rizoma em relação à atração para voláteis emitidos por armadilhas de pseudocaule, o monitoramento e controle mediante a utilização dessas armadilhas é considerado eficiente. Além das brocas, as abelhas arapuá, também chamadas de abelha irapuá ou abelha cachorro, são muito comuns em áreas próximas às matas. Elas apresentam coloração preta e cerca de 5 mm de tamanho. São bastante frequentes em plantio na fase de floração, em constantes visitas às flores masculinas. Sua ocorrência em plátanos é bastante comum, principalmente devido à falta de proteção dos cachos. O ataque das abelhas aos frutos jovens provoca o aparecimento de lesões irregulares, principalmente ao longo das quinas dos frutos, depreciando-o comercialmente. Os danos podem ser considerados como um defeito de acordo com a porcentagem de área ocupada pelas lesões. Sua importância também está associada à transmissão da bactéria causadora do moco da bananeira. Como estratégia de controle, recomenda-se a eliminação do coração do plátano, geralmente cerca de 2 semanas após a emissão do cacho, como também o ensacamento dos cachos, que podem reduzir a injúria aos frutos e, consequentemente, as manchas nas quinas. É de fundamental importância que o produtor saiba identificar a presença dos insetos praga e consiga fazer o monitoramento para realizar o controle no momento adequado, evitando assim maiores perdas. Agora falaremos um pouco sobre as principais doenças em nossos bananais. Uma das doenças mais comuns em nossa lavoura é a cigatoca amarela.
É também conhecida como cercosporiose da bananeira. É uma das doenças fúngicas de grande importância econômica na bananeira do Brasil, principalmente onde as chuvas frequentes e temperaturas se mantêm em torno de 25 graus Celsius. Os prejuízos pelo ataque da doença são advindos da morte precoce das folhas e enfraquecimento da planta, como reflexo evidente na produção. A utilização de variedades resistentes, como terra, terrinha e dangola, podem ser uma ótima escolha para que os efeitos negativos da cigatoca amarela não sejam tão impactantes no cultivo de planta. Além da utilização de variedades resistentes, a aplicação de produtos químicos deve ser feita durante o período chuvoso, quando a doença se mostra mais severa. Tratando-se de cigatoca, não podemos deixar de falar da cigatoca negra, uma doença que ainda encontra-se restrita a algumas regiões do nosso país, porém deve ser tratada com atenção em locais onde tem ocorrência. À primeira vista, as manchas de cigatoca amarela e negra são bastante semelhantes. A primeira apresenta predominância na cor amarela, sob forma de halo circundando as lesões, e a segunda predomina a cor negra, praticamente sem halo amarelo nas lesões nos estádios mais avançados da doença. Outros aspectos diferenciais incluem a maior concentração de lesões ao longo da nervura principal, e observando-se as lesões pela parte inferior da folha, principalmente em estágios intermediários de desenvolvimento, a cor que prevalece é a marrom. Após a entrada da cigatoca negra em uma área de bananal, é recomendado a desfolha constante e a aplicação regular de fungicidas. Fique atento, os fungicidas utilizados deverão estar regularizados junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom pessoal, abordamos aqui as principais pragas e doenças que atacam o nosso bananal e as soluções necessárias para se evitar a proliferação. As boas práticas, aliadas a medidas de prevenção, asseguram a saúde do bananal e evitam prejuízo. Para maiores informações, procure o Senai e o Sebrae da sua região e esteja sempre atento às novidades que fortalecem o agronegócio, estando assim sempre à frente e maximizando os resultados.